E aí, pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? São vários vídeos para o ensino superior voltado aí para o estudo da farmacologia. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho em algum lugar aqui da tela. Ao final do vídeo, clica nesse quadradinho e vai aparecer tudinho aí para você de farmacologia. E convido você a participar da comunidade, só clicar em inscrever-se, esse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você é muito bem-vindo. Então, ó, tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, antidepressivos. O que a gente pode falar desses antidepressivos? Vamos lá. Primeiro, pessoal, antidepressivos a gente pode aí dizer que são medicamentos voltados a várias partes para uso no ser humano. E pode ser realmente várias áreas, como a gente vê. Eu começo citando a que é mais óbvia. Aí que a gente cita a depressão, né? Aquela depressão maior, o paciente que tem aquela tristeza constante, uma baixa no ânimo, que a gente chama de anedonia, aquele paciente que antes tinha aquele ânimo, né, de fazer as coisas, os trabalhos, coisas que antes ele tinha prazer, hoje ele já não faz sentido mais realizar aquelas atividades. Então o paciente tem aquela tristeza constante, a gente cita aí que um tempo maior que 2 semanas, isso já pode ser um indício de depressão. Então a gente já indica nesse paciente também o uso de antidepressivos, a gente vai citar alguns mais à frente aqui. Beleza? Então, no caso aí a depressão maior, cita também o transtorno de ansiedade, aquele paciente realmente ansioso, que sofre ali constantemente com provas, trabalho, família, as contas. Então aquela ansiedade constante pode ser um caminho o uso de antidepressivos. Também, pessoal, em situações aí do transtorno do pânico, que também enquadra aquela ansiedade, né, incisiva em alguns momentos ali do dia da pessoa, ou às vezes até constante. Então a pessoa se pega naquela situação, o antidepressivo também pode ser uma opção. Também citamos aí a dor neuropática, também podemos citar a pessoa que sofre ali com aquele transtorno obsessivo, que seria basicamente conhecido como toque, né? Esse toque, a pessoa fica ali com movimentos repetidos, às vezes com algumas ações repetidas também, às vezes com relação à limpeza, né? A pessoa fica ali, né, sempre com aquele jeito constante de querer manter as mãos limpas, o corpo limpo, ou algum toque que a pessoa tem ali repetitivo, que é, na verdade, uma fuga àquela ansiedade, àquela situação que ela está passando. Então, nestes casos de transtorno, né, que seja ali compulsivo, né, pode ser utilizado também esses antidepressivos. Mas também a gente cita o paciente que teve aquele estresse pós-traumático, aquele paciente que tem esse transtorno, que passou por uma situação realmente traumática, bem complicada, às vezes ali uma situação de um abuso, uma situação de perda, uma situação de falência, às vezes um trauma tão grande, um acidente, que a pessoa ficou ali, às vezes com uma situação de ansiedade, às vezes com uma situação onde ela sonha com aqueles acontecimentos, tem às vezes dificuldade de falar sobre o assunto. Então todas essas situações que realmente são tristes, pessoal, é utilizado esses antidepressivos que a gente vai citar aqui nesse vídeo. Aí, pessoal, a gente falou como utilizar, em que situações utilizar esses antidepressivos, mas eu quero citar para você a fisiopatologia, né? O que levaria, de certa forma, a essas situações variadas, a esses vários problemas aí. E aí a gente pode citar, pessoal, que existem teorias para esse acontecimento. E tudo no nosso sistema nervoso, a gente cita que existem os neurotransmissores, serotonina, dopamina, norepinefrina, que auxiliam na transmissão de informações. Eles que são como mensageiros ali no sistema nervoso.
E se diz que quando uma pessoa sofre com esses problemas, né, depressão, ansiedade, todos esses transtornos que a pessoa sofre são totalmente ligadas a uma queda da ação desses neurotransmissores. Ou seja, existe ali diretamente uma ligação direta entre depressão, problemas ali relacionados à ansiedade, transtornos, a essa queda, a essa diminuição da ação dos neurotransmissores serotonina, dopamina e norepinefrina. Beleza? E aí existem alguns testes, que é o que eu vou falar para você agora. Um teste, pessoal, que foi realizado foi com a reserpina. A reserpina, o que ela fazia? Ela impedia que o neurotransmissor ele tivesse ali, né, o seu preparo na vesícula para que ela fosse jogada na fenda sináptica. Ou seja, se você não é da área da saúde e caiu aqui, né, para você entender, basicamente essa reserpina impedia que esses neurotransmissores que a gente falou que são como mensageiros fossem liberados e assim eles não se ligavam no receptor, levando a informação, ou seja, atrapalha nessa neurotransmissão no sistema nervoso. Então, quando utilizou essa reserpina ali, eles perceberam que houve alterações no indivíduo. E aí a gente já pensa, opa, então realmente neurotransmissor, serotonina e tudo mais que a gente falou, tem influência direta no comportamento, em transtornos, quando estão aí relacionados, né? Ou a falta deles, ou a diminuição da ação deles. E aí eu falo para você também que pode ser até influência nutricional. Em situações onde houve aí uma queda do triptofano, se houve também ali, né, por consequência, uma redução da serotonina. Então veja, a falta deste elemento levou à diminuição, à falta da serotonina, esse nosso neurotransmissor. E lembrando, pessoal, de certa forma, fazendo um resumo antes de entrar no outro tema, a gente vê o quê? Segundo as teorias estudadas até aqui, que esses transtornos estão relacionados a quê? A queda desses neurotransmissores. Tranquilo? Falando aí de uma forma bem resumida. E se dessa forma a gente sabe, segundo a teoria que está sendo estudada, que já foi mostrada, se a gente sabe que a queda desses neurotransmissores é que leva a esses problemas, a gente vai fazer o quê? Usar antidepressivos que atuam exatamente na modulação desses neurotransmissores. Eu vou tentar ali, de certa forma, suprir esses problemas. Se houve diminuição, se está tendo ausência, eu vou atuar modulando essa ausência, essa falta do neurotransmissor. E aí, agora a gente sim vai falar sobre esses antidepressivos. Nós temos aí basicamente 3 tipos principais que enquadram alguns fármacos, né, alguns medicamentos. Eu cito para você os inibidores de recaptação da serotonina. É um dos tipos. Vamos ter também os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. E ainda os tricíclicos. E claro, esses grupos aí enquadram alguns tipos de fármacos, né, de medicamentos que são utilizados, como a gente observa aí, né, fluoxetina, entre outros. Então, cada um deles enquadra ali um conjunto de fármacos. Lembrando, pessoal, que os tricíclicos, eles têm uma observação. Esses tricíclicos aí, basicamente, eles têm ali... tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque o uso indiscriminado dele, principalmente relacionado à dose desse medicamento, pode levar a problemas nessa pessoa e até mesmo à morte. Então, o cuidado deve ser elevado. E até pode levar ali ataque e arritmia, entre outros problemas e efeitos adversos, quando é feito o uso indiscriminado. Claro, pessoal, nunca se deve fazer automedicação. Nunca. Isso aí não se passa, não deve nem falar, né? Nem pensar em fazer, na verdade, porque é um risco. Então, já destacando que o uso indiscriminado desse grupo do tricíclico, eita, língua travada, pode ser aí perigoso. Agora, quando a gente fala aí dos inibidores de
recaptação de serotonina, eles já são mais seguros, exatamente porque eles são mais seletivos à ligação de um receptor. E claro, pessoal, cada um deles tem um enfoque maior de utilização. Por exemplo, os fármacos que estão dentro ali dos inibidores de recaptação dessa serotonina, eles têm um enfoque maior na depressão, um enfoque maior ali no transtorno do pânico, naquela situação do toque, né? O paciente que sofre ali com um transtorno obsessivo. Então essas situações são mais voltadas a esse grupo, né? A esse tipo de fármaco. E ainda a gente pode citar os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, que estariam mais voltados ali para a situação variadas também, né? Até dor neurohepática, enfim, cada um tem um enfoque maior. Mas eu destaco para você novamente os tricíclicos, que eles são ali mais perigosos, como a gente falou aqui, tem uma maior chance de causar danos pelos seus efeitos adversos, e eles são utilizados ali, em certa forma, em último caso, em situações onde o paciente já teve um tratamento com outros medicamentos, com os outros grupos que a gente citou, e não houve efeito. Então, geralmente ele é deixado por último, né? Em situações onde o paciente está com depressão, está com todos aqueles problemas, outros transtornos, e não resolveu com aqueles medicamentos. Aí entra com esses tricíclicos. Porém, lembre-se, sempre um cuidado maior quando se fala esse grupinho aí dos tricíclicos. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um resumo referente à farmacologia. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!